Boa noite, graça e paz. Nunca pensou em desistir. Luiz Carlos, Sete Lagoas, boa noite. Nunca pensou. Vai chegando, gente, vamos chegando. Vamos chegando. Todos os planos de uma vida. Esperando a Poliane me mandar o link, viu, Poliane? Quem nunca cogitou sair de casa. Regina Ferreira chegando. Boa noite, Verinha. Boa noite, Tiago. Boa noite, Suzana. Como folha seca. Glória a Deus. Vamos chegando, sem gente. direção. Virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham. Às vezes Boa noite, as Carmen. lágrimas rolam. Às vezes as luzes se apagam. Boa noite, Tatiana. E o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? São seus olhos. Boa noite, Rosa. Rosa Lourenço. Perguntas ficam sem respostas. A mão da Marinete Camilo, Carmen. Ei, Jana. Amém, Sibeli. Glória a Deus. Deixa eu tentar arrumar isso aqui, gente. Parece que tá meio curvado, mas acho que deu. Amém. Olá, senhor Ivan, como está? Pois é, lavou, né, Suzé? Marinete Camilo, tá aí, gente. Amém? Vamos lá. Marcelo, boa noite. Acima de tudo, é adorar no dia do luto. Adorar a Deus o tempo todo. E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Primeiro nós vamos orar, né, gente? Tá chegando mais gente aí, mas vamos orar. Ei, Julie, boa noite. Deus abençoe a sua vida, Geise. Nós vamos estar orando agora. Marcelo deve estar lá com a Gessira, com a Wesleyane, o Gael. Boa noite. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez reunidos. Esse distanciamento social gerou em nós a aproximação do Senhor. Nos colocamos aqui, Espírito Santo, na Tua presença, diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, que atinge o objetivo. E nesses dias nós queremos alimentar o nosso espírito, queremos estar na Tua presença, porque sabemos o quanto o Senhor tem para nós. Te apresentamos essa série que vamos começar hoje, que ela possa trazer paz, trazer discernimento, trazer conserto e restauração, em nome de Jesus. Boa noite, Sheila. Boa noite, Gislaine. Boa noite, Emerson. Glória a Deus. Amém? Nós vamos... Que triste, Suzé. O pastor Sócrates da Igreja Batista com Covid-19. Misericórdia, hein? Misericórdia. Goiás, Goiânia, eu esqueço de onde você é, filha. Misericórdia, meu Pai. Que Deus tenha misericórdia. Colocar o nome dele na oração. Boa noite, Gleidson. Gente, como nós estamos reunidos aqui todos os dias, e como eu tenho falado para você, boa noite, Adilson, Curitiba, seja bem-vindo. E eu amo estar com vocês, Adilson. Intercessão por Deus e Mara está com câncer. A paz de Pinheiro, a paz, Gleidson. Boa noite, pastor Emerson. Deus abençoe. Boa noite, Rejane, a paz. Como é que começa? O pessoal tá chegando, parece igreja, né? Vai chegando um por um, vai entrando, puxa a cadeira, senta, abre o caderno para anotar. Goiás, isso mesmo. É porque você me ama, Emerson, é por isso, tá? Gente,
Como eu falei para vocês, nós estamos aqui todos os dias. Nós temos falado dos sinais, de tudo que está acontecendo. Nós sabemos que o Espírito Santo está nos preparando, nos treinando. E o que a gente precisa fazer nesses dias? Aproveitar o máximo possível. De uma hora para outra podemos ficar até sem internet. Né? Já foi falado isso nos jornais, redes sociais, podemos ficar até 3 dias. E eu penso o seguinte, se o Senhor está nos preparando, se os sinais estão se cumprindo, então por que não aproveitarmos esse tempo que temos para aprender a palavra do Senhor? E nós vamos hoje, vai ser só à noite, nós vamos começar uma série de reflexão, de ministrações a respeito de Davi. É a série que eu mais amo, eu amo a palavra de Davi. Mas Deus é tão poderoso. Boa noite, Roberto Cabreira, quanto tempo? Me lembro do senhor nas reflexões. Marinete Camila entrou aí, é ela que arrumou o cabelo, gente, por isso que hoje vocês estão falando que tá diferente. A história, das experiências bíblicas que eu mais amo, história com H, história verdadeira. Eu gosto muito da história de Davi, porque a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus, amém? E Deus é tão fiel na tua palavra que Ele não omite os erros e os defeitos dos seus escolhidos. Até os seus heróis da fé, Ele deixou claro as vulnerabilidades, as fraquezas. Para quê? Para expor os seus líderes? Não. Para nos servir de exemplo, para nos servir de ensino. E a experiência de Davi, além de ser uma história muito triste, além de ser uma história pesada, ela abre muito os nossos olhos. E a gente pensa, vai ser hoje, vai ser amanhã, volta e não volta. Então, enquanto não volta, nós vamos pegar essa palavra para estudar. Alguns já conhecem, vai ser renovado. Outros que não conhecem, que estão em outros estados, até país, pode ficar chocado. Mas a Bíblia fala que Davi era homem segundo o coração de Deus. E Deus permitiu que tudo isso ficasse claro para nos ensinar e servir de lição. Então hoje nós vamos começar a estudar um momento trágico na vida de Davi, quando tudo começou a dar errado. Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi enfrentou Golias. Davi resistiu às perseguições de Saul. Davi foi um herói, mas foi homem. Davi tinha seus pontos fracos. Davi tinha seus conflitos, suas dificuldades, como todos nós temos. Davi era um líder, um exemplo, mas ainda assim teve momentos que ele falhou. E Deus não descartou. Por quê? Porque Deus não descarta ninguém. Eu vi aí, Ney, a Neima aí, quase que eu puxei tapete vermelho para ela, né? Jadilson do Espírito Santo. É uma honra ter a Neima com a gente. Então, queridos, nós vamos ver esse lado de Davi. Esse lado que quase ninguém fala ou pouco se comenta. E nós vamos perceber, pastora, a senhora acredita em maldição hereditária? Sim, eu acredito. Eu acredito assim, que o que as pessoas, avós, os nossos pais fizeram, eles plantaram. Tudo na vida é semente, né? Então, todo comportamento, atitude, foram sementes lançadas na terra que ficam para a próxima geração. Então, eu posso hoje estar vivendo, estar colhendo algo que foi plantado lá atrás. Amém? O que eu queria passar para você? Se você quiser pontuar, quiser anotar, vai ser muito bom para você. A palavra do Senhor diz, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, eu fiz o meu resumo, mas eu vou abrir a Bíblia para você, para acompanhar, tá lá em 2 Samuel, capítulo 11, tá? Você que está aí entrando pela primeira vez, eu sou a pastora Janete Menezes, da Comunidade da Fé de Governador Valadares. Estamos aproveitando que
estamos no distanciamento social e estamos nos reunindo online para estudar a palavra do Senhor, né? E lá em 2 Samuel capítulo 11, nós temos as experiências de Davi. E a Bíblia fala assim, quem já tiver com sua Bíblia aí, né? 2 Samuel capítulo 11, no verso 1, nós vamos ver como que uma olhadinha, um flertezinho, uma falta de equilíbrio emocional gerou uma porta aberta para trazer transtornos para a vida de Davi. A palavra do Senhor diz no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os teus servos. No tempo em que os reis vão para a guerra, enviou Davi, Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O que a Bíblia está falando aqui? Era tempo de guerra, era tempo de batalha, era um tempo em que todos os soldados, os homens, os líderes de Davi estavam na guerra. A Gislene está com uma versão maravilhosa ali, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou os outros para a batalha e ficou em casa. A primeira coisa que nós vamos aprender hoje, toda vez que você estiver no lugar errado, né, no momento errado, fora do propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem uma missão para nós. Nós estamos aqui por acidente. Nós não estamos boiando na terra. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. E estamos aqui por um propósito. Se nós não entendermos quem nós somos, se não entendermos a nossa identidade em Cristo Jesus, se passarmos pela vida como um acidente, sem compreender, sem entender que Deus tem um plano para mim e para você, nós podemos fazer escolhas erradas, escolher caminhos errados, trilhas erradas. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que em tempo de guerra, Davi ficou em casa. Ele deveria estar na guerra, mas ele ficou em casa. Ele mandou Joabe, ele mandou outros no seu lugar. O que acontece aqui? Ele transferiu a responsabilidade dele para outros. Quando você tem uma responsabilidade, quando você tem uma missão, quando você tem algo que é para você fazer e você transfere a responsabilidade para outro, você está se omitindo, você está escapando, você está saindo fora do propósito, você está errando o tiro, o alvo. E a palavra do Senhor diz aqui que Adão também fez isso. Lá no livro de Gênesis, quando o Senhor perguntou, né, para Eva e para Adão, que foi questioná-los, o que Adão fez? Foi a mulher que tu me deste. E a mulher, foi a serpente. E o que nós percebemos aqui? Adão transferiu responsabilidade e agora aqui encontramos Davi também transferindo responsabilidade. Num tempo de guerra, em que ele deveria estar no campo, orientando os seus soldados, ele estava em casa. Mas veja o que ele estava fazendo em casa. No verso 2, diz assim: aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se banhando. E era uma mulher lindíssima, uma mulher muito formosa. O que nós encontramos aqui? Ele estava no lugar errado, no momento errado. O que a palavra do Senhor diz em Efésios 4, 27? Não deis lugar ao diabo. 1 Pedro 5,8 fala o quê? Todos os dias eu cito para vocês: orai, vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão,
procurando quem ele possa tragar. E naquela tarde encontrou Davi. Encontrou Davi fora do lugar, fora de hora. E fazendo o quê? Enquanto os seus homens estão na guerra, arriscando a vida, lutando pela nação, batalhando, a Bíblia diz que Davi se levantou da cama à tarde e estava passeando no palácio. Enquanto os homens dele estão correndo risco de vida, enquanto os homens dele estão lutando, enquanto os homens dele estão batalhando, ele está o quê? Passeando no palácio, talvez até pensando na guerra. Mas ele ali abriu uma oportunidade para o inimigo agir. Às vezes, a gente cai em laço, cai em cilada, enfrenta problemas, dívida, relacionamento, trabalho, e a gente fica questionando Deus, culpando Deus, falando de Deus, quando na verdade nós fizemos uma escolha errada, nós agimos no tempo errado, nós estávamos no lugar errado, tomamos decisões na base do impulso. E o que acontece aqui? Ele vê uma mulher muito bonita se banhando. Queridos, você vai perceber nesse capítulo que foram alguns segundos, mas que trouxeram tantas consequências desastrosas para a vida de Davi. Depois desses segundinhos aqui, olhando, passeando no terraço, devia ser um jardim lindíssimo, tudo maravilhoso, e de repente ele está ali tranquilo, mas ele está no lugar errado e na hora errada. Ele está fazendo a coisa errada, ele estava dormindo, descansando, passeando no terraço, enquanto o seu exército estava colocando a vida em perigo. A palavra do Senhor diz que ele vê aquela mulher, presta atenção, existe, eu sempre falo no final do estudo, tem jeito, tem escape, tem saída, certo? Aí, tinha um escape. Se você for olhar entre o estímulo e a resposta que eu vou dar àquele estímulo, eu tenho alguns segundos para escolher se eu dou uma resposta favorável àquele estímulo ou se eu corro, se eu fujo. Presta atenção, ele viu aquela mulher, né? Ele foi estimulado por aquela visão. O cérebro dele percebeu, identificou o que chamou a sua atenção. E aí o que acontece? Ele vai observar se há interesse no objeto, né, identificado. E o que acontece? Ali você vai ter alguns segundos para escolher que atitude que você vai tomar. O que você vai fazer. Cientificamente falando, nós temos alguns segundos para escolher escapar ou encarar. Davi tinha um escape? Tinha. Quando Davi viu aquela mulher, ele poderia ter entrado para dentro correndo. Mas a imagem era agradável. Ele gostou de olhar para ela, ela chamou sua atenção. E o que o homem de Deus faz? Ele entra para dentro do terraço? Ele fecha a porta? Ele tira aquela imagem da cabeça? Ele vai fazer outra coisa? Não! Ele alimenta o seu desejo, a sua atração e busca informações a respeito dela. Uau, que mulher linda! Que mulher é aquela ali? Quem será essa mulher? Já ouviu um ditado que fala que mente vazia, oficina do diabo? Por aí. Davi entra para dentro e chama os teus servos. E ele procura saber quem é aquela mulher que chamou a atenção, que gerou um estímulo. Ele queria conhecer, ele queria aproximar. Sabe o que o servo dele fala para ele? O servo dele fala para ele: Rei, aquela lá é filha de Eliã, um dos seus 30 soldados, um dos seus guerreiros. Ele não falou assim. Eu estou dizendo que Eliã era um dos guerreiros dele. Quem é Eliã? Ele é filho de Aitofel. E quem é Aitofel? Aitofel era conselheiro de Davi, avô daquela mulher que estava lá no jardim se banhando. E aquela mulher era casada
com um dos soldados de Davi, Urias. Ele tinha tudo para fugir, para correr, para escapar. Quantas vezes o inimigo arma um laço para mim e para você? E nós temos capacidade para refletir, discernir, pensar se nós vamos escolher pecar ou não. Se eu vou escolher me corromper, se eu vou escolher fazer aquele negócio de forma ilícita, assinar aqueles documentos de forma ilícita, enganar aquela pessoa, trair o outro. Eu escolho, eu tenho oportunidade de escolher. E o que Davi faz? Ele se conscientizou. O servo dele falou, é filha de Eliã, que é teu soldado, ele é Eliã dos seus soldados, ele é filho de Aitofel, o conselheiro, e o Aitofel é avô de Betseba, que é casada com o seu soldado que está na guerra. O mínimo que ele poderia fazer é o quê? Respeito. Eu vou esquecer esse assunto, eu vou fechar a porta, eu vou entrar para dentro, porque eu vou colocar em risco o casamento de um guerreiro, eu vou colocar em risco a família do meu conselheiro, e eu preciso respeitar o marido dessa mulher que está na guerra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Alguns laços na nossa vida, que são armados pelo adversário, nos deixam cegos. Uma pessoa, quando está voltada para uma situação que ela quer pecar, ela escolheu pecar, ela já fez um mapeamento e ela já percebeu que ela vai quebrar princípios ali, que ela vai comprometer vidas, ela vai entristecer pessoas, ela pode destruir uma família. Mas a partir daquele momento que ele foi alimentando aquele desejo, que ele foi estimulando aquilo dentro dele, ele ficou cego. Porque o pecado cauteriza. A pessoa perde a sensibilidade, ela perde a compaixão. Alguns momentos ela só pensa nela, eu quero é isso e pronto. Eu quero é aquela droga aí, por causa daquela droga, eu vou ferir meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo. Não, eu vou fechar aquele negócio. Eu não quero nem saber se der errado. Eu posso até parar na cadeia, mas eu não vou abrir mão disso. Não, eu quero conhecer aquela pessoa, mas ela é casada. Não, mas eu quero assim mesmo. Eu tenho direito, eu não quero nem saber. Quantas vezes, sem pensar, o ser humano sai atropelando pessoas, sentimentos, para alimentar o seu desejo e o seu prazer. Davi não quis nem saber. Davi tinha em mãos um relatório. Davi poderia pensar assim, puxa vida, se eu investir nessa mulher, eu estou desonrando o meu soldado. Eu estou desonrando o meu conselheiro que está comigo há tantos anos. Eu estou desonrando o esposo dela que está na guerra, lutando pela minha nação. Mas ele já estava cego. E a palavra do Senhor diz que ele manda buscar aquela mulher e Davi se deita com aquela mulher. Ah, queridos. Ah, meus amados. Esses poucos minutos passeando no terraço abriu uma porta no mundo espiritual enorme, que vai trazer morte, incesto, homicídio, contenda, rejeição, mas vai trazer tantas consequências para a vida de Davi. Tudo por quê? Porque ele não disse não para os seus desejos, para aquilo que ele queria. Vamos lá? Manda buscar a mulher, passa a noite com ela. É só uma noite. Eu vou passar a noite com ela, eu vou conhecê-la, eu vou deitar com ela, eu vou sentir o cheiro dela, eu vou aproveitar essa noite. Porque o marido dela tá pra guerra. Depois, passou, acabou. Seria o que nós chamamos hoje, na atualidade, de ficar, né? É só ficar, a gente só ficou, sem compromisso. Porém, amados, tem um detalhe. Aquela mulher estava nos dias férteis e ela engravidou. Aquela mulher, poucos dias depois, alguns dias depois, ela manda falar para Davi, eu estou grávida. Ela manda um mensageiro avisar Davi. O que Davi poderia ter feito?
A Bíblia fala em Provérbios 28:13, que aquele que encobre uma transgressão nunca prosperará. Pode até parecer que vai prosperar, pode até enganar um tempo, mas não vai para frente. Por quê? Porque ele quebrou uma regra, ele quebrou uma lei, ele quebrou um princípio. E aquilo não vai para frente. Pode ir 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas uma hora vai desmoronar tudo. Por quê? Porque são coisas edificadas sobre areia. São coisas edificadas sobre um terreno inconstante, inseguro. E a palavra do Senhor diz que quando Davi recebeu a notícia, você acha que Davi chorou? Você acha que Davi lamentou? Querido, um abismo chama outro abismo, é o que a palavra do Senhor diz. O coração de Davi já estava cauterizado. O sentimento dele já estava amarrado àquela mulher. O que a Bíblia diz? Ao invés dele se arrepender, porque a palavra diz em Provérbios 28:3, que o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele conhecia o Senhor. Ele conhecia a lei. Na lei, em Levíticos, dizia o seguinte, olha isso aqui, que as consequências para um homem que era apanhado em adultério era morte para ele e para a mulher com quem ele adulterou. Ele conhecia a lei. Ele conhecia a palavra. E vou te falar mais aqui, ó, que ele mandou buscar o marido dela. Mandou tirar ele lá da guerra. Não houve arrependimento. Ele começou, quando seu coração endurece, você vai esfriando sem perceber. Mãe, vou dormir na casa da fulana, tá? Foi nada, dormir na casa da fulana nada, era só uma desculpa. Ó, fulana, eu vou encontrar com fulano, mas eu falei pra minha mãe que eu vou dormir na sua casa. Algum tempo depois, né, vem lá a notícia, ou desapareceu, ou estava apanhando, sendo agredida, violentada, ou engravidou, fora do tempo, do momento, porque toda vez que eu estou no lugar errado, na hora errada, eu vou sofrer o prejuízo. E o que mais que a palavra diz? Ele não se arrependeu, queridos. Ele criou um plano, mandou buscar Urias. Vai lá, busca Urias, manda trazer ele aqui. Ele não confessou, ele não se arrependeu, ele não deixou, ele não teve misericórdia. Nossa, pastora, mas Davi era terrível, né? Quantas vezes nós endurecemos o coração, mesmo sabendo que estamos vivendo uma atitude errada, um relacionamento errado, que estamos fazendo escolhas erradas. Quantas vezes nós fazemos assim? E aí, eu quero deixar claro para você uma coisa. Quando ele viu essa mulher, a palavra do Senhor diz assim, olha, andará alguém sobre brasas sem queimar os pés? Está lá em Provérbios 6:28. Alguém vai caminhar sobre as asas, sobre brasas e não vai queimar os pés? O que a palavra está falando? Vai gerar consequência. Vai trazer um dano cruel. Vai ser desfavorável o resultado. E fala mais. Em 1 Coríntios capítulo 10, fala assim, não veio tentação que não seja humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape. Qual seria o escape para Davi? Davi, entra. Davi, fecha a porta. Essa mulher tem um dono, ela tem um marido, ela tem uma família. Davi, o teu conselheiro que te apoia nas guerras, que te orienta, que te dá a direção, ele é avô dela, Davi, respeita. Ele já estava cego. E te falo mais. A Bíblia fala que nós precisamos vigiar. Por quê? Vigiar por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gálatas 6 fala de consequências. Fala assim, olha, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, debochar, zombar. Tudo que uma pessoa semear, ela vai colher. E vou te passar mais um para você anotar. Provérbios 26:27. O que faz uma cova, nela cairá. Davi abriu para ele uma cova. E ele caiu nessa cova.
E diz mais, Provérbios 6:32. Quem adultera a si mesmo se destrói e não tem juízo. Davi perdeu o juízo. Davi perdeu o bom senso. Davi perdeu o respeito. Davi perdeu o equilíbrio. E a Bíblia diz em Provérbios 25:28 que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Ela fica exposta, ela fica vulnerável. Ela passa a viver uma vida dupla. Quantas pessoas? Nosso país, nas estatísticas, ele é forte em adultério. Nas estatísticas, aliás, lá fora, já se falou muito que o nosso país é a terra da prostituição. Que tristeza falar isso de nós, né? Mas o que a palavra do Senhor está falando aqui? Davi pagou um preço muito alto. A palavra do Senhor diz que ele mandou buscar Urias. E nós vamos fazer que nem novela. Não sei, os mais antigos aí, quando a gente era criança, tinha novela no rádio, telenovela que chamavam. Cada dia eles viam um capítulo. Cada dia eles viam um trecho. E no outro dia dava continuidade. A história de Davi é triste, é sofrida, é pesada. Nos ensina muita coisa, gera muita dor no nosso coração, porque a família dele é devastada. Por quê, pastora? Por causa desse adultério com Betseba. A vida dele não foi mais a mesma. Ele perdeu a autoridade na família, ele perdeu a credibilidade. Na família dele houve muito tumulto, muito conflito, muita contenda, muita disputa. E o que nós precisamos entender que às vezes as pessoas, durante a quarentena, eu recebo as mensagens e algumas pessoas pensam assim: por que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? E muitas vezes não percebemos que nós abrimos brechas, legalidades. E sem perceber, muitas vezes, o sofrimento, a dor, a porta fechada, a vida embaraçada, é consequências de escolhas que eu fiz que não estavam fundamentadas na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, e Davi sabia disso, não adulterarás. Davi sabia que o homem naquela época, apanhado em adultério, poderia morrer, era lei, morrer apedrejado ele e a mulher. Ainda assim ele correu risco. Eu quero hoje parar aqui, porque amanhã à noite, não vai ser de dia, porque teve gente que pediu para dar só à noite porque trabalha e não tem como acompanhar. Então amanhã nós vamos dar continuidade e você vai perceber que ele manda buscar o marido daquela mulher porque ele arma um plano para parecer que o filho que aquela mulher estava esperando era do marido que veio naqueles dias de folga da guerra. Então, amados, o que eu quero trazer para você hoje? Ah, pastora, eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, né? E a palavra do Senhor fala que tudo se fez novo, mas nada para mim dá certo. Nada acontece na minha vida. Tá tudo amarrado. O que eu estou fazendo em Deus se Ele não me abençoa? Querido, muitas vezes nós estamos vivendo a colheita daquilo que semeamos lá atrás. Quantas vezes nós atendemos alguém, já aconteceu de atender marido, que traiu a esposa, eles se separaram, ele casou de novo, ela também, e anos depois ele chega pra gente e fala: eu ainda amo aquela mulher, mas eu pisei na bola, eu falhei, eu errei, e agora eu não tenho como voltar atrás. Algumas situações de emprego, de prejuízo, muitas coisas que dão errado nas nossas vidas, é porque quebramos princípios espirituais. Princípios espirituais que não poderiam ser quebrados, que não poderiam ser desprezados. Então, o homem, segundo o coração de Deus, o Davi, aquele que o Senhor tirou por detrás das malhadas, aquele que saiu do anonimato, que saiu lá do meio do campo das ovelhas, que cuidava das ovelhas do pai,
e que chegou a ser rei de Israel, quando ele chegou no nível, quando ele chegou no ponto que ele poderia falar, puxa vida, que tranquilidade, quando ele chegou num nível considerável, uma olhada, um olhar, ele poderia ter escapado, mas ele não resistiu. E toda a família dele sofreu as consequências. Consegue entender o que eu estou te falando? É isso que nós vamos fazer esta semana. Nós vamos analisar, nós vamos examinar e nós vamos aprender com a vida de Davi. E dessa vez, aquele Davi que lutou com Golias, aquele Davi que se tornou rei e que por um descuido, por uma distração, ele colocou toda a família em perigo. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: será que existe alguma brecha, alguma legalidade? Será que existe alguma coisa que é consequência de um princípio quebrado, que amarra a vida da pessoa? Será que existe alguma situação, alguma coisa que não aconteceu? Tá ali, tá travado, tá embolado, não vai para frente de jeito nenhum. Por quê? Porque preciso fazer um conserto. É preciso haver um posicionamento. Eu preciso olhar a minha história, eu preciso ver a minha história e avaliar. O que eu estou vivendo hoje está causando dor? Está causando prejuízo? Foi isso que eu sonhei para mim? Foi assim que eu sonhei o meu casamento, a minha empresa, a minha profissão? E se você disser, não, tá tudo errado. Nada que eu coloco a mão dá certo, nada funciona. No início até vai bem, mas depois agarra tudo e dá tudo errado. E eu não consigo. Não é hora de parar e avaliar? Será que em algum momento eu me distraí ao ponto de preferir quebrar aquele princípio do que escapar, do que correr? O nosso amado Davi, ele nunca deixou de ser homem segundo o coração de Deus. O teu pecado não te faz Deus deixar de te amar. Mas como um pai, ele corrige. O pai que ama, ele corrige. O pai que ama, ele aplica a correção e faz voltar ao caminho natural, ao caminho normal. Amanhã nós vamos ver como reage Davi diante da chegada do marido da mulher com quem ele adulterou. Nós vamos perceber como reage o marido dela, você pode ler em casa, 2 Samuel 11 em diante. Nós vamos observar como que ele reage quando ele recebe presente de Davi. Como que Davi se comporta? Um abismo chama outro abismo. Quando você começar a perceber que está chegando de perto demais da ribanceira, dá uns passos para trás, recua, corre, escapa, porque as consequências são desastrosas. Deus é justo juiz, está lá no Salmo 7. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós temos Deus como justo juiz, temos Jesus como o advogado que nunca perdeu uma causa, nunca, todas as causas são ganhas. Temos o Espírito Santo que intercede por mim e por você. E nesse tribunal espiritual, eu e você somos quem? O réu. E o réu, quando ele confessa, quando ele arrepende, a pena pode ser reduzida. Ele vai continuar, arcando com as consequências. Me lembro de uma vez que contaram de um pastor que entrou um ladrão na casa dele e roubou, E ele chegou, chamou a polícia. E aquele ladrão chorou, se arrependeu, pediu perdão. E aquele pastor de Belo Horizonte falou assim: olha, eu te perdoo, mas você vai pagar pelo seu erro. Aquele pastor permitiu que ele pagasse pelo erro. Mandou um obreiro acompanhá-lo, pregar para ele, tanto que ele se converteu, passou pelas águas e hoje ele está congregando. Mas ele teve que responder, teve consequências, o erro dele, a escolha dele. O que nós estamos vivendo hoje
pode ser o favor ou consequências de escolhas erradas no passado, de sementes que foram deixadas ao longo do caminho. E o que nós precisamos fazer? Eu vou identificar, eu vou descobrir, eu vou me arrepender, eu vou consertar, eu vou pedir perdão. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a porta é estreita, não é uma porta larga. Eu vou ter que aliviar a bagagem. Eu vou ter que me livrar do peso. Eu vou ter que me livrar de tudo aquilo que dificulta a minha caminhada, que dificulta a minha vida. Consegue entender, amados? Consegue entender o que eu estou falando com você? Então, o que nós precisamos nesses dias é entender, mesmo que a gente seja muito amado de Deus, Deus não passa por cima da sua palavra. Ele é justo juiz. Ele não se corrompe. Ele não negocia os seus princípios, os seus valores. Ele pode te amar muito, ele pode me amar muito. Mas se ele tiver que cumprir com a palavra, ele vai cumprir. E é isso que nós não entendemos. Principalmente no nosso país, que somos chamados, daqueles que têm o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro para recorrer à multa, o jeitinho brasileiro para fazer um gato no relógio, o jeitinho brasileiro para ter uma vida dupla sem ninguém saber, o jeitinho brasileiro de maquiar uma nota falsa, uma nota maior do que o normal, o jeitinho brasileiro, aquelas coisinhas, o troco errado que a gente fica. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário, nós temos o acusador. E diante do tribunal, ele se apresenta ao juiz com as provas. Ele se apresenta ao juiz e fala: olha, eu estou requerendo esse direito porque ele quebrou essa lei, esse princípio. Você tem um advogado de defesa, mas ele vai te defender se você, tiver confessado ou se arrependido a verdade. Ele não vai receber propina. Ele não vai negociar a verdade. Então só nos resta o quê? Examinar. Aonde que eu estou quebrando princípios espirituais? Aonde que eu estou fazendo escolhas erradas? O que eu estou fazendo na minha vida, na minha profissão, no meu relacionamento, que nada vai para frente, que nada dá certo? Onde será que eu falhei? Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso consertar? Se tiver tempo, corre. Davi poderia ter corrido, entrado para dentro do palácio, trancado a porta do terraço, pôr uma trinca lá e falou: ninguém abre aqui não. Ninguém abre essa porta. Mas não, ele alimentou aquela visão. Ele alimentou aquele estímulo. Ele comprometeu toda a vida dele. E te falo mais, tá? Quando você cai ou quando você age quebrando princípios, a tua família também vai colher. Porque a palavra do Senhor, quando falava a casa de Davi, a casa de Josué, estava falando de descendência, estava falando de família, não é casa, estrutura. Quando Josué falava assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava falando de família, de descendência. Então hoje, querido, nós ficamos por aqui. Vamos pontuar o que a gente viu? Então vamos, para a gente terminar e orar? Davi, no lugar errado, na hora errada, a tentação, o estímulo e a resposta que Davi deu ao estímulo não foi favorável a ele no momento parecia. No momento parecia ser uma boa escolha, que ele ia levar vantagem. Mas lá na frente, a partir de amanhã, às 20 horas, nós vamos começar a perceber que aquela olhadinha ia gerar consequências terríveis e destruir toda a harmonia, todo o equilíbrio da família. Vimos também que o coração dele endureceu, porque a mulher era filha de um guerreiro dele, era neta do seu conselheiro e esposa do seu soldado que estava lutando pela nação. Mas ainda assim, ele alimentou o seu desejo
Ele estimulou aquele desejo, mandou buscá-la, e aí ele compromete o reinado dele, compromete a vida dele, compromete a família dele. Então é isso que nós vimos hoje. Precisamos parar de viver levianamente. Precisamos avaliar nossas escolhas. Precisamos entender que princípios espirituais quebrados traz reflexos no mundo natural. E amanhã, às 20 horas, a gente continua com essa telenovela, né? Porque amanhã Urias chega e aí nós vamos ver na palavra como que Davi se comportou e como que isso pode ser comparado à nossa vida. Nós vamos orar agora e eu quero estar levando você a pensar sobre isso. Existe alguma porta trancada? Existe algum embaraço? Existe alguma coisa na tua vida? Existe alguma situação que você está vivendo que pode ser consequência de princípios espirituais que foram quebrados? Então, nesses dias em que nós estamos aqui juntos, estudando, intercedendo, é o tempo de você praticar Provérbios 28:13, porque senão não vai prosperar, não vai para frente. O que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. Amém? Antes de nós orarmos, eu quero dar uma palavra para você. Essa ministração, ela está indo para o YouTube, é algo novo para mim. Tem poucos inscritos lá. Você pode ir lá, compartilhar, divulgar, porque a verdade liberta. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém pode pegar essa palavra, olhar e falar: meu Deus, mas eu estou vivendo isso, olha o que eu estou vivendo. A minha vida está toda amarrada, nada para mim dá certo. Eu vivo em depressão, me sinto desamparado, desvalorizado, me sinto todo embolado, tá tudo complicado. Quando eu penso que a coisa vai romper, vai fluir, vai dar certo, eu percebo que tem alguma coisa travando, tem alguma coisa impedindo, tem alguma coisa ali que está amarrando. Então eu preciso descobrir, e o Espírito Santo é que vai te mostrar. O Espírito Santo, com toda delicadeza, vai falar: filho, você está quebrando princípios que são inquebráveis. Você está construindo a sua vida profissional, sentimental, você está construindo a sua vida em cima de padrões que são reprováveis, em cima de areia. Então, filho, se você não se posicionar, você não vai conseguir ir muito longe. Aí volta você de novo a recomeçar, a tentar tudo de novo. Às vezes é uma empresa, quebra 3, 4, 5 vezes e tenta de novo. Não é Deus o culpado e nem o diabo, porque o diabo, ele se aproveita das oportunidades que nós damos. É muito fácil culpar Deus e o diabo. É muito fácil transferir responsabilidade, mas nós temos o direito de escolha. Nós temos o privilégio de escolher. Nos resta escolher em cima dos princípios, para que, como Davi, a gente não passe, não veja o que ele viu. Muitas vezes, eu falava nos nossos retiros que me doía perceber o quanto Davi perdeu a autoridade e a credibilidade depois daquela olhadinha no terraço. Daquele princípio, daquela noite. Era para ser só uma noite para ele. E depois ele esquecia. Mas a vida dele virou de cabeça para baixo. Porque Davi foi dominado pelo seu sentimento. Existe lá estímulo e resposta. E existe um intervalo. Aconteceu alguma coisa, despertou um estímulo e eu tenho alguns segundos para decidir, para escolher que resposta que eu vou dar àquele estímulo. A resposta que Davi trouxe desgosto, dor e prejuízo. E você? Que resposta que você tem dado às situações que quebram princípios na tua vida? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Antes de orar, eu quero falar para você, você vai ver aí
nos comentários, alguém perguntando, posso te ajudar? Acho que precisa de ajuda, alguma coisa assim que elas colocam. Eu nunca consigo guardar de cabeça. A comunidade da fé de Governador Valadares, nesse tempo em que a estrutura está sem funcionar, porque a igreja está viva, mais ativa do que nunca, trabalhando dia e noite, nós temos uma equipe para dar suporte. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no momento que eu não podia atender, no momento que eu não tinha como parar, de alguém que tentou suicídio. Tomou uma dose exagerada de remédio por causa de uma situação e tentou suicídio. Essas meninas que estão aí no comentário, posso te ajudar? Me chama. São as nossas obreiras. Eu liguei para uma e falei, fulana, eu estou com um caso assim, assim, e o perfil dela se encaixa direitinho com a sua história de vida. Você pode ligar e atender? Imediatamente ela pegou o telefone, ela anotou para ela entrar em contato. Ali ela vai ouvir, ela vai orar. Quem sabe ela vai contar a história dela, vai dar o testemunho dela, vai mostrar para ela, tem jeito, tem escape, tem saída, mas sozinha você não vai conseguir. Então quando elas perguntam, posso te ajudar? Me chame, tá ali? E você precisa de uma oração, ou você só quer falar, você quer chorar, você não está entendendo, a palavra de hoje mexeu com você. A palavra de hoje te confrontou, te sacudiu. Eu preciso falar sobre isso. Essas meninas estão aí. Ah, como é que eu faço? Você vai chamá-la aí nesse WhatsApp, vai passar o seu WhatsApp e vai atender. Tem gente que pede ajuda, socorro, mas não atende. Parece que às vezes fica com vergonha. Alguns atendem sussurrando baixinho, até com medo de alguém ouvir. Então, olha, nessa quarentena, né? Não fique sozinho, tá bom? Nós estamos orando e intercedendo. Tem uma equipe de intercessores. Eles oram 3 vezes ao dia. Tem uma lista de intercessão. Nessa lista, primeira coisa, no topo da lista está: ore pela nação, ore pelo presidente, pelos governadores, ministros da saúde, de segurança, ore pelos prefeitos. Ah, mas eu quero mais é que aquele presidente perca, que ele... Se o presidente falhar, o Brasil sofre. Se o presidente acertar, é favorável para o Brasil. Se o prefeito da cidade acertar, nós estamos bem na fita. Se ele falhar, nós sofremos. Então, nesse momento, o que mais tem nos incomodado na equipe é o comportamento das nossas autoridades diante da pandemia. Era um momento que o nosso problema seria só a pandemia. Resolver a prevenção, o isolamento, o distanciamento, o remédio. Mas não. Entrou interesses políticos, entrou corrupção, entrou confusão, contenda, querido. Tudo que vai contra os princípios da palavra, o império das trevas vai usar a favor dele. Presta atenção, a Bíblia fala em Romanos 13 que toda autoridade foi delegada por Deus. Você já percebeu como que a nossa nação tem dificuldade com autoridades? Você já deve ter visto alunos julgando coisas em professor, batendo em professor, enfiando a faca em professor em sala de aula, agredindo, batendo. Você já deve ter visto, não interessa se o presidente é bom ou ruim, mas você que tem Facebook já deve ter visto quantos absurdos, quantos memes. E se você for olhar, não há respeito mais a professor, não há respeito mais aos pais. Tem pai que bate nos filhos, tem pai que não tem respeito dentro de casa, tem pessoas que falam mal e que agridem as autoridades. Nossa nação tem esse defeito. O intercessor, ele ora: Senhor, perdoa, Pai, esses que estão se levantando contra as autoridades que foram delegadas pelo Senhor. Nós precisamos interceder para que o coração dessa autoridade mude, para que ele seja quebrantado, para que ele seja uma pessoa temente a Deus, para que ele se arrepende quando vier um recurso para uma direção e ele quiser desviar aquele recurso. Nós precisamos interceder por eles,
porque eles estão debaixo de uma batalha espiritual, estão debaixo de guerra, de luta. Então é isso que o intercessor faz. Ah, pastora, pronto, eu quero ser intercessor. Vai procurar o Gabriel Sapucaia aí nos comentários. Ele vai anotar seu WhatsApp e você vai receber a lista de intercessão. Na lista, ora pelos entubados no hospital, pelos que estão hospitalizados, pelos que perderam entes queridos. Vai agradecer, porque há muita cura, há muita recuperação. Isso a mídia não conta, mas tem muita gente sendo curada e recuperada. Amém? Vamos interceder pelas igrejas, pelos líderes, né? Muita igreja, muito líder não vai conseguir voltar depois dessa crise. Igreja, querido, igreja é lugar de cura. Tem muita igreja errada? Tem muito líder mercenário? Tem. Mas ainda assim, igreja é lugar de cura, né? Com tudo que estava acontecendo ali na Arca de Noé, o mau cheiro daqueles animais, ainda era o melhor lugar para estar do que estar lá fora, no meio do dilúvio. Vamos orar? Será que eu esqueci alguma coisa? Ah, tá. Última coisa. O livro. Pérolas para a sua vida, tá? Ele trata de questões emocionais dentro da palavra. Eu não sou psicóloga. Ele fala de rejeição, ressentimento, né? Mágoa, depressão, sentimento de desamparo. Dentro da palavra ele ajuda a lidar com isso, tá bom? E esse aqui é o da reflexão diária. Pastora, eu quero receber reflexão diária. Todos os dias, quando eu termino aqui, eu continuo na minha sala e eu preparo, pego essa palavra e vou compactando ela em 6 minutos no máximo e mando pelo WhatsApp. Ah, eu quero receber porque eu vou mandar para minha avó que não tem Facebook. Aí você vai anotar 339-9104-9478. Vamos orar? Amém? Acho que eu não esqueci nada não, né, gente? Não esqueci nada. Com exceção que o pessoal tá aqui no WhatsApp. Ah, mas o cabelo da senhora hoje tá bonito. Pois é, você que é de Valadares, a Marinete Camilo tá aí. E ela atende de hora marcada. E você vai chegando no portão, ela tá de máscara, tá? E já pega o álcool, passa na tua mão. Quando ela termina de atender a gente, ela passa ali, desinfeta tudo. E atende em casa. Então procura aí a Marinete Camilo, que é bênção, como tem me abençoado, né? Vamos orar, queridos? Vamos? Você que tem pedido de oração, deixa aí. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, hoje na Tua palavra, nós percebemos que o Senhor deixou bem sinalizado para nós uma situação dura, difícil e constrangedora. Uma situação com aquele homem segundo o Teu coração. Aquele que o Senhor escolheu. Aquele que o Senhor tirou por detrás das malhadas, no anonimato. Eu fico pensando, Senhor, em quantos outros Davis na nossa geração, enquanto outros Davi que o Senhor levantou, tirou do anonimato, colocou em lugares especiais, em lugares de destaque, e se perderam ao longo do caminho, por um olhar. E talvez nem seja um olhar numa mulher, mas um olhar nas finanças, no dinheiro, um olhar de ganância, um olhar de orgulho, querendo sucesso, reconhecimento. Pai, nós clamamos ao Senhor. Nesses dias, restaura as emoções da Tua igreja. Nos ensina a assumir as nossas responsabilidades diante dos nossos atos e atitudes. Que possamos avaliar e examinar as intenções do nosso coração e discernir o que realmente estamos fazendo, que possa estar quebrando princípios espirituais que vai nos trazer dor e desgosto. Pai, cobre a vida de cada pessoa que participou da live hoje. Os que estão fora do país, os que estão em outros estados. Ah, Pai, esses que estão, Senhor, Portugal, Estados Unidos, Tocantins, Manaus, os de Valadares, Senhor, guarda a nossa cidade. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem abençoado a nossa nação. Pai, foram tantas palavras proféticas contrárias que teríamos corpos espalhados pelas ruas. Nós, em nome de Jesus, decretamos que essa não será a nossa realidade.
Pai, ensina o teu povo a ter bom senso, a ter responsabilidade, porque às vezes eu não tenho nenhum problema, eu posso não manifestar nenhum sintoma, mas a pessoa que eu amo, a pessoa com quem eu convivo, eu posso prejudicá-la, eu posso levar o lixo para casa, eu posso contaminá-la. Então, Senhor, coloca sensibilidade e bom senso no nosso povo, na nossa cidade. Livra-nos, Pai, livra-nos. Livra-nos, Pai, tem misericórdia, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas autoridades. Com certeza, Pai, com certeza muitos não devem dormir e se dormem à base de remédio. Já vimos autoridades apavoradas, com medo dessa situação, mas muitas vezes, Pai, comportamentos e atitudes deles trouxeram os frutos que estamos colhendo hoje. Levanta, Senhor, homens e mulheres com bom senso, tementes ao Senhor nesses dias, para estar dirigindo o problema, resolvendo o problema. Pai, guarda os intercessores da fé, essa equipe maravilhosa que tem me ajudado, que tem me auxiliado, que tem sido bênção, que tem se colocado à disposição daqueles que durante esses dias de crise têm entrado em desespero. Cobre, Pai. Tua palavra diz no livro de Jó que a sorte dele foi mudada quando ele orou pelos amigos. Os amigos iam até ele e ofertavam, abençoavam ele. E ele ficou muito mais rico da segunda vez porque da primeira. Pai, abençoa os intercessores. Honra, derrama a tua graça. Abençoa os líderes, Pai. Aqueles que são responsáveis por uma congregação e está vendo as pessoas esfriando o coração, outras em pânico, desesperadas por causa da crise, mas estão limitados, sem ter muito o que fazer. Espírito Santo, o Senhor pode ajudar. Amado, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus seja com você, né? O tempo todo, que o Espírito Santo te auxilie. E eu quero deixar aqui para você um pouquinho, enquanto você ora, não deixa de orar não, tá? Vou deixar uma musiquinha para você, eita, que é maravilhosa. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí, vamos ver, eita, peraí, calma aí, tá? Não li os recadinhos, né, gente? Pois é, peraí, Espírito Santo. Vou deixando para você, enquanto eu vou lendo aqui os recadinhos, amém? Peraí. Olha isso. Espírito Santo, ora por mim. Ione, querida, Deus te abençoe, Ione. Ele ora por você. Amanhã, em 11h30, hein? Ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo. E Ele leva, tá? Que eu preciso. Ei, Nájila, Deus te abençoa. Janária, Deus te abençoa. Espírito Santo, agora o número vai caindo, o pessoal vai indo embora. Eita, Jesus. use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Que eu necessito usar, mas não consigo. Que eu necessito usar. Eita. Vamos ver aqui se eu consigo ler algum recadinho. Não, também não consegui não, gente. Eu vou ter que descobrir um jeito, mas eu consigo depois. Estou lendo todos os recadinhos, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Vou deixar aqui mais um pouquinho para você aqui, para você ouvir. E tô indo embora, hein? Amanhã, 11h30, hein? Que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo
25 compartilhamentos. Uhul! Até amanhã, 11h30.